Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza, da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, a APJ. Na apresentação de hoje, estarei falando do Cesar de Mello, médico e político. Cesar de Mello com seu jaleco surrado, atendendo um paciente no consultório. E aqui embaixo, Cesar de Mello, intendente municipal. Como médico, ele trabalhou durante longo tempo apresentando consultas grátis e como intendente teve um destaque muito grande como político. Do Recife para o Rio de Janeiro. Família Cesar de Mello. Filho de uma família tradicional pernambucana, Cesar de Mello nasceu em 6 de setembro de 1876. Filho de José Cesar de Mello e de Vicentina de Paula Cesar de Mello. No ginásio pernambucano, ele estudou, concluiu o ensino médio e se preparou para ingressar na Faculdade de Medicina no Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal. Da farmácia partiu para a medicina. Aos 18 anos, já órfão de pai, viajou para o Rio de Janeiro para estudar medicina. Sua mãe queria que se tornasse padre. Sem vocação, prometeu-lhe que faria da medicina um sacerdócio. Era muito comum nas famílias antigas católicas que um dos filhos homens fosse indicado para se tornar sacerdote, padre. No caso de Cesar de Mello, ele acabou indo fazer medicina. Quando chegou ao Rio de Janeiro em 1894, começou a trabalhar numa farmácia e acabou formando-se farmacêutico por ser um curso mais rápido e que lhe traria os meios financeiros para custear o curso de medicina. Continuou seus estudos e passou a ser interno da Santa Casa de Misericórdia, tendo se graduado doutor em medicina pela Universidade do Brasil em 1905. Apesar de ter sido convidado para tornar-se o primeiro cirurgião da Santa Casa, preferiu dar outro rumo à carreira. Pelos braços do Sr. Augusto Frederico Burle, foi apresentado à Santa Cruz e as visitas ao bairro apresentaram ao médico a grave situação da saúde pública local. Em 1906, foi convidado a tornar-se médico microscopista do Matadouro de Santa Cruz e aceitou a proposta. Aqui é a Faculdade de Medicina, na Rua Santa Luzia, 206. Aqui no caso, a Santa Casa de Misericórdia, estudando em uma instituição cuja trajetória é marcada pela caridade, devotamento, responsabilidade e entrega, Cesar de Mello dedicaria toda a sua vida aos pobres e aos mais necessitados. Mas afinal, quem foi Júlio Cesar de Mello? Segundo o historiador Benedito Freitas, Cesar de Mello foi o maior vulto da história contemporânea de Santa Cruz, ressaltando-se a honradez do político e o grande espírito humanitário do médico, opiniões que coincidem, variando apenas na ênfase ou adjetivação com outras já formuladas pelos Dr. Almeida Reis e Moacir de Mello, ambos eram colegas amigos dele, além do senador Pousa Lago e da professora Amélia Pereira Pinto, que já em 1929 falava do Dr. Júlio como um político para o qual a população integral de Santa Cruz, família por família, indivíduo por indivíduo, contraiu uma dívida que não tem preço, uma dívida de gratidão. Essa professora Amélia Pereira Pinto, depois casou-se com o Dr. Arno Chagas, ela escrevia em vários jornais, era uma mulher atuante, defensora do voto feminino, foi professora, diretora de colégio, era bem atuante. Então, a opinião dela tem um valor extraordinário aqui. Apóstolo da caridade e da justiça. Conta o senador Moza Lago que o seu colega Sampaio Correia, ambos eram intendentes, né? Achava-se em Santa Cruz e acompanhava Cesar de Mello numa das peregrinações pelos casebres daquele recanto do Distrito Federal, atendendo apelos que lhe haviam chegado aos ouvidos. Entrou Cesar de Mello em certo lar muito pobre, medicou o doente e saiu, deixando a receita sobre a mesa. Não havia ainda montado os animais que os conduziam, quando o dono da casa lhe veio ao encalço para dizer que estava sem dinheiro para aviamento da receita. Atrapalhado porque nunca trazia dinheiro, já estava Cesar de Mello a virar-se para Sampaio Correia a fim de pedir em socorro daquele chefe de família paupérrimo,
quando se lembrou de que em seu bolso existia um envelope fechado, recebido de doente mais abastado em consulta anterior. Deu o envelope ao cliente dizendo-lhe: "Bem, isso aí deve dar para a receita." Montou e seguiu. No entanto, mal havia saído, o pobre homem pôs-se a gritar: "Doutor Cesário, por favor, venha cá." E Cesário voltou e o homem mostrou-lhe o envelope aberto, dizendo: "O senhor me deu muito dinheiro, aqui estão 500 mil réis, e não preciso de tanto, com 20 pagarei a receita." Respondeu-lhe Cesário: "Deus mandou que eu lhe desse o envelope, fique com o restante." Era assim esse homem extraordinário, o apóstolo da caridade e da justiça. Atendimento aos mais necessitados. Júlio César de Mello era um médico que trabalhava pelas pessoas. Para ele, não havia distinção. Atendia a todos que recorriam aos seus serviços e nunca cobrava pelo atendimento que fazia com amor, profissionalismo e dedicação. Posto médico, Dr. Júlio César de Mello, um quadro que tinha lá na entrada, né? Que ele fazia dobradinha com o Dr. Horácio Bevenuto. Eles atendiam das 7 às 9 horas todos os dias, de segunda a sábado, menos domingo, porque era um dia dedicado à família. Foto do consultório modesto, cuja cerca é de bambu, foi cenário de várias operações de recinto de trabalho fecundo. A modéstia de Júlio César de Mello se refletia em todos os costumes. O consultório que foi transformado em posto de saúde. Com exceção dos domingos, quando César de Mello se dedicava completamente à família, o médico atendia de segunda a sábado, sempre no horário das 7 às 9 horas, seguindo para a estação ferroviária, onde pegava o trem que o levava ao centro do Rio de Janeiro. Já que ele era intendente, ele tinha que comparecer. Aqui tem uma charge publicada no jornal A Crítica em 1928, mostrando o César de Mello no seu burrico. É muito citado esse burrico que ele saía para atender os pacientes. E ele tinha vários apelidos, era chamado o médico dos pobres, o médico da roça, o pajé do sertão, o pajé de Santa Cruz, o médico da pobreza suburbana, apóstolo da zona rural, curandeiro do triângulo, médico nazareno, doutor das peixadas cívicas, o padre Cícero do sertão, o apóstolo do sertão carioca. Cada uma dessas explicações, desses epítetos, desses apelidos, tem uma explicação, tem um sentido. O médico dos pobres, naturalmente, todos já viram que ele atendia preferencialmente, prioritariamente os pobres. Roça, porque na época era o atendimento aqui na zona chamada zona rural. O pajé do sertão, porque essa região toda, Guaratiba, Santa Cruz, Campo Grande, é chamado sertão carioca. O pajé de Santa Cruz, porque tinha as características de pajé. Médico da pobreza urbana, curandeiro do Triângulo, na época o Triângulo chamado Triângulo Carioca, formado por Santa Cruz, Guaratiba e Campo Grande. Médico nazareno, pelas características da barba de nazareno, e doutor das peixadas cívicas, estaremos explicando mais adiante, eram encontros onde eles realizavam, principalmente em Sepetiba, Guaratiba e mesmo em Santa Cruz, onde se oferecia um almoço com a peixada, né? Padre Cícero do Sertão, querendo fazer uma comparação com o Padre Cícero, né? E o apóstolo do sertão carioca. Então, esses apelidos mais conhecidos. Júlio Cesário de Mello. Certa manhã, no afastado subúrbio carioca de Santa Cruz, um pai aflito chegou à casa do médico e implorou: "Doutor, venha salvar meu filho, o pobrezinho está morrendo, doutor." "Será que podemos voltar antes das 4 horas da tarde, meu amigo?" "Sim, doutor. Se a gente se apressar, o senhor poderá estar aqui antes das 4." O médico apanhou a valise do instrumento e lá se foram os dois a cavalo num trote largo. O homem tentou puxar conversa, mas notou que o médico, geralmente tão alegre e acolhedor, viajava taciturno. Depois de longa caminhada, apearam-se diante de uma casa humilde da Baixada Fluminense e ali o médico, durante horas dramáticas, lutou com a morte, que tentava se apossar da criança febril, mas acabou vencendo. O pai, agradecido e feliz, voltou com o médico a fim de enviar uma receita na farmácia. Faltavam justamente 15 minutos para as 4 horas, quando chegaram a Santa Cruz. Ao aproximar-se da residência do médico, o lavrador, vendo uma multidão à porta, perguntou: "Doutor, o que está acontecendo em sua casa?" O médico fixou-o com um olhar profundamente triste e respondeu: "Agora, às 4 horas, vai sair o enterro do meu filho." "Mas, doutor, por que o senhor não disse?" "Não se aflija, meu filho.
Não se aflija, meu amigo. Meu filho já estava morto quando você me procurou e o seu filho precisava ser salvo. Felizmente ele viverá. Este é um dos episódios emocionantes da vida deste humanitário médico que se chama Júlio Cesário de Mello, a quem a população de Santa Cruz e subúrbios vizinhos devotam profundo afeto e respeito pelo muito que ele tem feito para amenizar os sofrimentos físicos e morais dos seus semelhantes. Formado em medicina em 1905, possuindo também o diploma de farmacêutico, o Dr. Cesário de Mello, que conta 75 anos de idade, dedicou-se desde jovem à nobre missão de levar os socorros da sua ciência às populações pobres do sertão carioca. Foi um dos pioneiros da batalha pelo saneamento da Baixada Fluminense, trabalhando entusiasticamente ao lado de Carlos Chagas. Enveredando pelo caminho da política, ocupou vários cargos eletivos, sempre com um pensamento voltado para os problemas das classes humildes. Como intendente, deputado e senador, dispondo de largo prestígio e autoridade, foi o patrono de iniciativas de grande alcance social. Pelo seu elevado espírito de solidariedade humana, pelos reais benefícios que tem proporcionado à população rural do Rio de Janeiro, pelo altruísmo de seus gestos, o Dr. Júlio César de Mello é uma figura admirável de homem e de cidadão. Distração e inocência. Aqui é um episódio que foi publicado no jornal Radical. Infelizmente está muito claro aqui do lado esquerdo, não dá para fazer a leitura toda, mas é uma informação hilariante, né? De um paciente que foi atendido por ele com um determinado problema de reumatismo e ele colocou um termômetro e a pessoa não sabia. Aqui está dizendo aqui. 5 dias após recebeu em seu consultório em Santa Cruz a visita do tal doente reumático. Então, está melhor? Muito, doutor. Sinto-me outro. Mas o que há com o seu braço? Está todo torto? Ah, isso é para não cair o vidrinho que o senhor colocou. É um ótimo remédio, doutor, mas é incômodo. Foi assim que o doutor Júlio César de Mello encontrou seu termômetro, que nem sabia mais onde deixar. Quer dizer, é um caso publicado pelo Radical, provavelmente deve ser alguma piada, né? De abril de 1937. E o Júlio César de Mello, que fez parte do Partido Republicano juntamente com o Washington Luiz, foi o primeiro grande defensor do saneamento dos campos de Santa Cruz. Tem vários recortes de jornais, aqui um recorte do Jornal do Brasil, falando sobre o saneamento da zona rural do Distrito Federal. Tudo depende de um custoso serviço de transformação do meio. É uma carta enviada pelo Cesário de Mello, Dr. Cesário de Mello. Ao ingressar na política, Dr. Júlio entendeu que somente representando o povo de Santa Cruz junto ao governo conseguiria despertar a vontade política para transformar o bairro. Após ser eleito por 2 mandatos em 1924 e 1930, Júlio Cesário de Mello chegou a senador em 1935 e ainda se elegeu a vereador em 1948, mas renunciou por já estar muito doente. Então, o Júlio César de Mello desempenhou o papel de verdadeiro representante dos interesses da população da zona rural, fazendo cobranças às autoridades governamentais no sentido de dar início ao grande projeto do saneamento dos campos de Santa Cruz e de toda a Baixada Fluminense. Enviou cartas e telegramas, fez pronunciamentos e cobranças no Conselho Municipal. Os resultados foram positivos. Santa Cruz assolada por impaludismo e gripe. O intendente César de Mello telegrafa ao prefeito: a gripe e o impaludismo em Santa Cruz. Famílias inteiras atacadas sem socorro. Problema de saneamento. Pelo saneamento do distrito. Impaludismo em Santa Cruz. A visita do ministro da Justiça. Então são reportagens
que foram publicados em vários jornais do país, enviadas pelo Cesar de Mello, fazendo a cobrança para o saneamento. Mas também ele fazia trabalho em outras áreas, como por exemplo a campanha de assistência dentária infantil. Ele aparece aqui nessa foto. Ele está aqui, ó, como deputado federal. Deputado Cesar de Mello, na revista da Semana, 2 de agosto de 1924. Está ele aqui liderando a campanha de assistência dentária infantil. Vitoriosa a campanha dos 28 dentes, a comissão organizadora da assistência dentária infantil, presidida pelo professor Frederico Ever, e da qual faz parte o nosso companheiro doutor Alexandrino Agra, transformou em realidade o seu grande ideal. Está quase concluído o edifício, cujo aspecto externo damos nesta página. No dia 24, o deputado Cesar de Mello e outros membros do Congresso fizeram uma visita a tal instituição. A segunda gravura mostra um grupo dos visitantes. Aqui está o Cesar de Mello como deputado dando apoio, né? Cesar de Mello apoiando a campanha da assistência dentária. E também apoiando a disseminação da maternidade suburbana. Como deputado, o médico Júlio Cesar de Mello também usou todo o seu prestígio para a implantação e disseminação da maternidade suburbana, que já na década de 1920 constituía uma rede de apoio às mulheres, especialmente às mulheres pobres, mulheres negras, imigrantes e trabalhadoras em espaço urbano. Aqui é a mesa que presidiu a inauguração da maternidade suburbana. Defunto não vai à escola. Esta frase é muito polêmica porque durante a campanha pelo saneamento de Santa Cruz, surgiu a necessidade de criar um hospital para atender muitas pessoas que acabavam sendo internadas por problemas de paludismo, malária e varíola. Defunto não vai à escola. Esta frase teria sido pronunciada pelo então intendente municipal Júlio Cesar de Mello, ao ser contestado por alguns de seus pares pela solução apresentada de transformação da antiga Escola Imperial da Fazenda de Santa Cruz em hospital. Essa escola atualmente é o Fórum, né, de Santa Cruz, para atender a urgência de internação dos pacientes que estavam cometidos por impaludismo, malária, varíola e outras doenças, decorrente da falta de saneamento dos campos da Fazenda de Santa Cruz. Cesário de Mello foi duramente criticado pela imprensa, que indicava a possibilidade da existência de outros prédios que poderiam servir de hospital. Então, por isso que ele, na defesa, ele pronuncia essa frase: defunto não vai à escola. Porque ele dizia que era mais importante, primeiro, salvar as vidas, depois, então, colocar nas escolas. Fato é que a escola foi transformada em hospital, que foi chamado Hospital Geral Dom Pedro II, onde hoje se encontra instalado o Fórum de Santa Cruz. Mas, além disso, havia também os encontros cívicos, que ele chamava as famosas pechadas cívicas, que eram encontros onde, olha quantos líderes políticos, todos homens, todos políticos, né? Eram almoços que eram servidos em Sepetiba e em Guaratiba, e em Santa Cruz também, reunindo os políticos, onde se servia peixada e se discutia política, inclusive definições locais, regionais e até nacionais. Tanto que aqui tem uma charge publicada em São Paulo. Em São Paulo, o general Valdomiro almoçou com o seu Ataliba Lionel, conhecido líder do PRP, Partido Republicano Paulista. Então aqui está o general Valdomiro e aqui o Lionel. E aqui o garçom com a máscara mostrando como se fosse o Júlio Cesar de Mello, para exatamente caracterizar como uma pechada cívica. São Paulo. Valdomiro, não faça cerimônias. É uma pechada cívica, à moda carioca, com os temperos da velha república. Quer dizer, o Cesar de Mello aparece nacional sendo criticado por uma atividade que ele fazia. E esses encontros, como eu falei, eles tinham importância nacional. Aqui, no caso, o presidente Washington Luiz e o Cesar de Mello. Alguns flagrantes da solenidade inaugural dos reservatórios d'água de Campo Grande e de Jacarepaguá. Sua Excelência, o senhor presidente Washington Luiz, o ministro Vitor Conde e o prefeito Antônio Prado Júnior no local.
o deputado Cesar de Mello, saudando o presidente da República, o Dr. Washington Luiz, pronunciando seu discurso à mesa do almoço, presidida pelo Dr. Washington Luiz. Então vejam bem, eles eram do mesmo partido, eram amigos. Essa aproximação vai trazer problemas para o Cesar de Mello. Veja aqui, ó, na primeira página do jornal Amanhã, a Peixada Cívica de Sepetiba. Desculpe pela tosse. Desculpe pela tosse. Então, como eu falei anteriormente, o Cesar de Mello, por ele ser correligionário e amigo do Washington Luiz, quando veio a Revolução de 30, vitorioso Getúlio Vargas, né? O Washington Luiz vai ser exilado, vai ser deposto, e todos os seguidores dele vão ser perseguidos, vão ser presos, inclusive aqui, ó, Cesar de Mello, preso político. Foram presos ontem vários políticos da situação passada. Continuaram pela madrugada de hoje as diligências políticas. Foi detido à meia-noite o senhor Júlio Cesar de Mello. Tá, o Cesar de Mello aqui preso. Quando ele foi solto, foi mandado celebrar uma missa em ação de graça pelo retorno do médico, né? Mesmo na situação do Estado Novo, que era uma situação de não tinha liberdade de imprensa, o Cesar de Mello continuou como crítico voraz da ditadura do Estado Novo. E aqui tem alguns recortes mostrando essa manifestação dele. Um violento discurso do senador Cesar de Mello. Isso tudo vai mostrar que ele se mantém fiel, né, àquelas ideias dele e, obviamente, o contraponto, né, contra o Getúlio Vargas. Mas, como o Getúlio era o presidente da República e ele também tinha sua vida política, ele vai se aproximar do presidente Vargas, nem que seja politicamente. Está aqui o Getúlio Vargas, o Cesar de Mello, fazendo um brinde no almoço que foi realizado na entrada do Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio de Colau Jorge, que o povo chama de Palacete Princesa Isabel. Aqui tem as alunas da escola, que era antigamente a Escola Técnica Feminina Princesa Isabel. E o Cesar de Mello, como era o líder político local, brindando aqui o Getúlio Vargas. Sorrisos, mas no fundo, eles não eram amigos. Mas todo político quer saber de conciliação. Né? Cesar de Mello em busca da conciliação. Palavras do velho político Júlio Cesar de Mello sobre o eminente general Eurico Dutra. Então, quando surge a possibilidade do Dutra ser o presidente, ele vai procurar o Dutra e vai apresentar, não é, uma série de propostas, porque a ideia era se manter politicamente e trazer benefícios para os eleitores dele, não é isso? Já bem mais velhinho, já saindo da política, mas ainda médico, ele vai receber uma série de homenagens por tudo que nós já falamos anteriormente. Por exemplo, honra ao mérito do Dr. Júlio Cesar de Mello, personagem da semana, Júlio Cesar de Mello. Aqui foi um requerimento que foi feito para que fosse mudada a estação de Santa Cruz para o nome de Cesar de Mello. Então são várias manifestações de apoio a ele. E ele sempre esteve muito ligado com os políticos. Aqui está ele, o Cesar de Mello jovem, juntamente com o Rui Barbosa, que é o senador Camará. Cesar de Mello no centro da foto, tendo ao seu lado o Rui Barbosa e o Tacílio Camará, reprodução do jornal do NOP. Está aí sendo aqui, e é o mérito que foi concedido a ele no programa da Rádio Nacional. Cesar de Mello já enfermo no dia do casamento de sua filha. Foto tirada por Dr. Antônio Colau Jorge, cópia que foi publicada no jornal NOP. Avenida Júlio Cesar de Mello.
O Conselho Municipal solicitou ao senhor prefeito seja dada a denominação de Avenida Júlio Cesar de Mello à Estrada Real de Santa Cruz, como uma homenagem aos grandes serviços que esse político tem prestado ao Distrito Federal, notadamente chamada Zona do Triângulo, como eu falei, Triângulo Carioca, Campo Grande, Santa Cruz e Guaratiba. Subscreve a indicação quase a totalidade dos intendentes, sendo estes os termos em que está ela redigida. Foi publicado no Jornal do Brasil de 1930. Um monumento para perpetuar a memória. Esse monumento ainda está na Rua Felipe Cardoso. Atualmente aqui nós temos os bancos, né? O Banco do Brasil, aqui um dos filhos do Cesar de Mello. E observe que no monumento tem o busto em bronze e tinha uma figura tipo daquele manequinho lá de Botafogo. É um menininho aqui nozinho, mas ele sumiu assim aqui. Não sei se estaria nos parques, da Fundação Parques Jardins. Eu vou até consultar a nossa urbanista, a arquiteta Vera Dias, para saber o paradeiro desse bonequinho, ou se roubaram, não sei. Familiares e amigos do médico e político Cesar de Mello na inauguração do monumento que presta homenagem merecida ao velho senador da República. Tem também aqui em Santa Cruz uma escola municipal, que é a Escola Municipal Júlio Cesar de Mello. Lá, quando eu estive fazendo visita na escola, eu encontrei esse retrato que foi doado por alguém da família, que está exposto no interior da escola. E aqui, encerrando esta apresentação, nós temos a família de Júlio Cesar de Mello. A casa onde morou Júlio Cesar de Mello, que fica ali na Rua Fernanda, esquina com a Rua Pindaré, ela hoje tem uma utilidade muito grande porque ela serve como a Casa Ser Cidadão. Foi comprada pelo Grupo Gerdau e ali desenvolve uma atividade de organização social muito importante, tanto na área da educação, como na área da cultura, apresentação de música, de teatro, tem uma biblioteca, a Casa Ser Cidadão. Formação também de cursos, tem 3 cursos de formação profissional, são cursos de curta duração, mas os alunos saem com a formação básica e já vão trabalhar. Então é um trabalho importante que, de certa forma, contempla aquelas ideias básicas do senador Júlio César de Mello, que era exatamente de atender às necessidades da população mais pobre de Santa Cruz. Então, a família Júlio César de Mello foi uma foto publicada na Revista da Semana, 24 de janeiro de 1952. Fica aqui então o encerramento, agradecendo a todos, um abraço e até uma próxima postagem.